Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo mil maravilhas. Espero que vocês estejam compreendendo o assunto, um assunto fácil da nossa geografia de Rondônia. Geografia essa que está trabalhando a realidade, a realidade de vocês aí onde vocês estão, em qualquer parte dos quatro cantos do estado de Rondônia. Geografia de Rondônia, essa que trabalha só com textos relacionados ao nosso estado, né? Mas a gente também dá uma revisão, fala alguma coisa relacionada também à nossa geografia geral, ok? E agora nós estamos iniciando a nossa revisão do que trabalhamos na nossa aula, ok? Vamos lá, meu diretor, coloca lá na tela. Aula 15.2, nós trabalhamos os aspectos populacionais do estado de Rondônia, né? Parte 1, certo? O que foi trabalhado nessa aula, professor? Trabalhamos os aspectos populacionais, esses relacionados a contextos importantes atuais. E um dado interessante, minha galerinha, só para vocês lembrarem, ok? Olha só essa dica que o professor Carlos vai dar para vocês agora. O nosso estado, ele é um estado que tem uma mistura de vários povos, várias pessoas, de nacionalidades, de regiões diferentes que chegaram para esse estado, como vocês viram nas nossas aulas, estado esse que foi composto a partir de 1981, mas a área geográfica do estado de Rondônia, ela é mais antiga. Tanto que é que nós conversamos sobre o território federal do Guaporé, território federal de Rondônia e, por último, o estado de Rondônia. É por isso que eu falo que a população do nosso estado, ela é uma população de mistura, de miscigenação. É uma população que tem a sua origem de vários estados brasileiros e até mesmo países. Cito o exemplo dos haitianos, dos venezuelanos, dos poloneses, alemães, nordestinos, sulistas, pessoas que vieram para esse estado. Então fica essa dica para você, anotem aí no seu caderno, né, como uma informação importante para você, ok? Vamos lá na tela, meu diretor. Sobre a população do estado de Rondônia, atualmente, isso é o censo, né, feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a nossa população está em torno de 1.581.196 pessoas. No último censo, né, nós estávamos beirando os 1.562.409 pessoas. Mas, professor, não cresceu muito. Realmente, não tivemos um crescimento bastante considerável, porque dentro desse parâmetro você tem que notar as questões econômicas. Nós tivemos recentemente uma pandemia que afetou em muita coisa o crescimento do estado de Rondônia, ok? A nossa densidade demográfica beira a margem de 6 habitantes por quilômetro quadrado. Por ter uma área bastante considerável, grande, né, a nossa densidade demográfica é baixa, quer dizer que a média é de 6 habitantes por quilômetro quadrado distribuído no espaço geográfico rondoniense. Uma outra informação sobre isso é a questão dos veículos. Olha só, nós temos uma frota de veículos de mais de 1 milhão, né, de veículos circulando em todo o estado. Só a capital, Porto Velho, concentra uma grande quantidade de veículos. Quando eu falo veículos, não é somente carros, é motos, né? Então, nós temos uma frota quase próxima do quantitativo total da nossa população. Então, é uma frota muito grande. Uma outra informação que nós comentamos na nossa aula foi a questão da população urbana e população rural, onde, olha só que interessante, mais de 1 milhão de habitantes vivem na área urbana. Olha só, galerinha. Que interessante essa informação aí, é bom relembrar o que a gente comentou sobre população urbana e população rural. Ela segue uma linha do território brasileiro, onde a boa parte da nossa população vive nas cidades. E onde nós temos aqui no estado de Rondônia
Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Rolim de Moura, as maiores cidades e as maiores concentrações populacionais do nosso estado. E a maior parte dessa população vive na cidade por causa da questão de empregos, que é importante para esse cenário de população de mais 75% sendo urbana e em torno de 20% a 25% sendo uma população rural. Então, essa dica que eu dou aí para você também, para relembrar o que comentamos na nossa aula de Geografia de Rondônia. Vamos lá na tela, meu diretor? Outro detalhe interessante, olha só aqui essa informação que nós trouxemos na nossa aula. Essa aqui é a população residente por situação do domicílio por municípios. Você nota que Porto Velho é a maior concentração de população, cerca de quase 600 mil habitantes, tá? Depois vem Ji-Paraná, depois vem Vilhena, Cacoal, Ariquemes, né? São os maiores municípios do estado de Rondônia, ok? Na distribuição por sexo, interessante vocês saberem que nisso aqui é chamado de pirâmide etária. Você tem aí a divisão de mulheres e homens, né? Mulheres de cor amarela ou verde clara e homens de cor de verde escura. E aí você tem as faixas etárias, né? Esses númerozinhos aqui que vocês observam é a faixa etária da nossa população. Essa faixa etária de população que no início da década de 2000, né, de 2000 até 2010, a nossa pirâmide etária tinha uma base larga, era uma população composta praticamente de muitos jovens, tá? E o meio e o topo, uma população ainda de pouca, né, de adultos e idosos. Percebam esse detalhe importante nessa pirâmide. Isso eu estou falando de 2010, tá? Vocês viram também que a nossa população, né, em 2020 já mudou a pirâmide etária. A pirâmide etária de 2020, lá na nossa aula, mudou. A base foi diminuindo e o meio e o topo foi aumentando. Quer dizer que a população adulta cresceu, de jovens diminuiu e a de idosos também está em fase de crescimento. A nossa população do estado de Rondônia, a faixa etária no censo de 2010 era de 0 a 34 anos, 63% era nessa faixa etária. Já agora, em 2018, isso era uma estimativa, e 2022, nós estamos passando de mais de 65% da população dessa faixa etária, tá? E o que acontece? É uma informação interessante, porque você vai ter essa população sendo inserida no chamado mercado de trabalho, tá? Que é a população economicamente ativa, como comentamos na nossa aula, tá? Outro detalhe importante, a chegada de vários grupos de migrantes, pessoas que vieram tanto de outros estados quanto de países. Você vai ter aí, por causa dos ciclos econômicos, e aí, meu diretor, pode colocar aqui na tela. É uma outra dica que eu dou para vocês, alunos. Os ciclos econômicos são importantes para o contexto populacional. Você vai ter lá no primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha, você vai ter nas linhas telegráficas, a construção da estrada de ferro, pessoas chegando para a região geográfica, na época, né, chamado estado, província do Mato Grosso e o Amazonas, principalmente nordestinos, no ciclo da borracha. Nós tivemos lá na construção da estrada de ferro os imigrantes de várias nacionalidades. Depois disso vem o ciclo agrícola, por volta da década de 70, o ciclo da mineração também, que vai trazer novos grupos de pessoas, principalmente de nordestinos, certo? E mais recente, no ciclo agrícola das 70, 80 e até os meados de 90, os sulistas que chegam na nossa região. E, por último, fugindo de catástrofe, nós vamos ter, então, os migrantes haitianos e os venezuelanos chegando ao território ou à região do estado de Rondônia. Relembrar o que falamos?
Temos uma atividade aí sossegada para você refazer e daqui a pouco nós voltamos na nossa correção. Salve, salve galera, tudo bem? Fizeram o exercício? Fácil, tranquilo, mamão com açúcar? Espero que tenham acertado e agora nós vamos iniciar a nossa correção da atividade. Vamos lá, meu diretor? Questão número 1. Olha só, a pergunta é: a abertura do eixo viário da BR-364 trouxe para Rondônia um aumento em seu crescimento populacional, colocando um fim ao isolamento rodoviário do estado em relação às demais regiões do país. Entretanto, a partir de 1980, aí vem as alternativas. Letra A. Os problemas provenientes do caos urbano pelo afluxo da população desempregada de Brasília, Cuiabá e Goiânia cresceram. Letra B. Os garimpeiros, através da extração de cassiterita, estimularam a presença de grupos multinacionais que preservaram antigos núcleos populacionais. Letra C. A estrada, ao contrário do previsto, representou para os trabalhadores locais uma via de saída para as grandes capitais do Sudeste. Letra D. A colonização foi acelerada com a vinda de imigrantes nordestinos como mão de obra para os seringais da Amazônia. E letra E. A concentração fundiária expulsou os pequenos agricultores das melhores terras, situados nas proximidades das vias de circulação, provocando assim zonas de tensão. Lembrando que você está aqui, nós estamos falando sobre a questão da abertura da BR-364, que atraiu, olha só, ele vem falando que atraiu um aumento, um crescimento populacional, colocando fim ao isolamento rodoviário do estado em relação às outras regiões. Sobre essa informação, a abertura do eixo da BR-364, você tem que lembrar que ela realmente trouxe muitas pessoas e que essas pessoas foram sendo assentadas próximas a ela. Aquelas que não conseguiram foram ficando cada vez mais afastadas. E o que aconteceu? Vai trazer um problema sério para os governantes na época, que era justamente as terras que eram agricultáveis. Essas pessoas foram ficando cada vez mais distantes e foram pegando as piores terras. E isso vai gerar problemas, né, para os governantes na época, principalmente com os colonos que começaram a questionar a forma de distribuição e para algumas pessoas sendo beneficiadas as melhores terras. Então, para quem colocou a letra E, acertou, maravilha. Vamos lá para a questão número 2. Questão 2. Com mais de 1.800.000 habitantes, Rondônia é o terceiro estado mais populoso da região norte, contando com um processo de urbanização bastante recuado no tempo. Neste sentido, as duas cidades que se destacam no estado por serem as mais antigas. Olha só essa pergunta. Quais são as cidades mais antigas do estado de Rondônia? Letra A, Ariquemes e Guajará-Mirim. Letra B, Espigão do Oeste e Porto Velho. Letra C, Porto Velho e Guajará-Mirim. D, Ariquemes e Espigão do Oeste. E letra E, Rolim de Moura e Cacoal. Claro que o aluno vai lembrar que nós comentamos e falamos várias vezes que as cidades mais antigas do estado de Rondônia é Porto Velho e Guajará-Mirim. Quem colocou a letra C, parabéns, acertou, ok? A questão número 2 é a letra C. Vamos lá para a questão número 3. Venha falando o seguinte: o crescimento da população de Rondônia ganhou destaque a partir da década de 1960. Em 1950, a população do antigo território federal do Guaporé era de 14.000 habitantes, enquanto em 80 o número chegou próximo a 230.000 habitantes. O intenso crescimento populacional nesse período é explicado principalmente, letra A, pelos incentivos fiscais e investimentos do governo federal, que estimularam a atração de indústrias para a região, gerando postos de trabalho e atraindo população. Letra B,
aqui é B, tá, galerinha? Pelo acesso fácil à terra de baixo custo que atraiu investidores do Sul e do Sudeste interessados em investir na agropecuária e na atividade madeireira. Letra C, pela descoberta de reservas de diamantes na década de 60, que atraiu migrantes de vários estados brasileiros para a atividade do garimpo. Aqui é a letra D. Pelos investimentos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, na abertura de rodovias e de ferrovias no período que facilitou a ida dos migrantes para o estado. E a letra E, pela crise econômica no Peru e na Bolívia, naquele momento que levou a um grande afluxo de imigrantes vindos desses países que se estabeleceram no estado de Rondônia. Claro que você vai lembrar que essa questão está falando sobre o crescimento populacional no início da década de 80. Se é na década de 80, claro que o aluno vai lembrar, ó, pelo acesso fácil à terra de baixo custo que atraiu muitos investidores, pessoas do Sul e Sudeste interessados a investir na agropecuária e na atividade madeireira. Quem marcou a letra B, certíssimo, ok? Beleza? Vamos para a próxima questão número 4, sobre a população economicamente ativa. Olha só, população economicamente ativa, que nós falamos na aula, que são as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, seja no setor primário, terciário, secundário. Então, essa população economicamente ativa de Rondônia marca o setor que concentra a maior quantidade da população economicamente ativa do estado. Letra A, primário. Letra B, secundário. Letra C, terciário. Letra D, quaternário. E letra E, quinário. Lembrando que setores da economia são aqueles setores que empregam as pessoas. O primário, a agropecuária. O secundário, o setor de serviços e outras atividades econômicas. O terciário, o setor do comércio e serviços, ok? O quaternário não falamos, lembrando que sempre a gente deixa essa dica. O que a gente não falar, você não já desmarca ou risca da atividade, né? E o quinário, ok? Também não falamos. E aí fica para você pensar. Só que, lembrando, a palavrinha mágica, ó, concentra a maior quantidade da população economicamente ativa. Claro que você lembrou que nós falamos que boa parte da nossa população está empregada no setor terciário, que é no setor de comércio e serviços, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 5. É na terceira onda migratória, nas décadas de 1970 e 1980, que Rondônia recebe seu maior contingente populacional, esses imigrantes que povoaram Rondônia nas décadas de 70 e 80 eram principalmente, letra A, nordestinos, letra B, nortistas, letra C, centristas, letra D, sulistas, letra E, estrangeiros. Ao analisar a questão, claro, você vai lembrar que estamos falando de um período. Qual é o período? De 70 e 80, onde você vai ter lá um ciclo econômico, que é o ciclo da agropecuária ou da agricultura, e o ciclo da mineração. Principalmente porque na década de 80 nós temos o ciclo da agricultura, o ciclo agrícola. E aí você vai lembrar que os nordestinos já estavam aqui na nossa região, então você risca, porque eles vieram, boa parte deles vieram no ciclo da borracha. Nortistas, claro que não. Centristas, claro que não. Estrangeiros, alguns grupos, mas não é a massa completa, ok? Claro que você vai ficar com a letra D, que é os sulistas, ok, galerinha? Beleza? Corrigiram? Perfeito? Era isso que temos. Um forte abraço e até!